Rapaziada, imagina só se toda a história de Naruto seguisse o mesmo rumo, um rumo mais comum, sem a figura da Kaguya Otsutsuki, sem ter essa deusa que comeu o fruto do chakra na terra, e principalmente sem aquele final onde a Kaguya aparece do nada, interrompendo o Madara, todo aquele clímax que ninguém esperava da quarta grande guerra ninja ser interrompida por essa aparição. Então, se a Kaguya não aparecesse no final de Naruto, o que mudaria? Quais vilões iam assumir esse espaço? E como seria o final? Para começar a entender isso, a gente precisa lembrar do papel que a Kaguya teve no mangá. Ela foi apresentada como mãe do Hagoromo e do Hamura, a primeira a usar o chakra e responsável pela criação do mundo ninja como a gente conhece. Até aí tá beleza. Só que a chegada dela na história foi muito do nada. Quando você menos esperava, ela tinha aparecido. E apareceu no meio da batalha da Aliança Shinobi contra o Madara. Tipo, de repente, uma entidade ainda mais poderosa que o próprio Madara, que estava fazendo uma destruição total, aparece ali. E ainda mudando todo o foco da guerra, que era pra ser só entre ninjas, só que agora tem um alienígena no meio. E aí vem aquele negócio, muita gente não gostou disso, achou que foi forçado, uns dizem que sem a Kaguya seria melhor, que o Madara, que era pra ser o vilão final, que ela até quebrou o ritmo narrativo da história. É como se você estivesse comendo uma pizza, do nada alguém colocasse uma bola de sorvete em cima da pizza que você tá comendo. Ou seja, muita gente não gostou. Mas então, e se ela simplesmente assim não existisse? E nesse cenário alternativo, o caminho da quarta grande guerra ninja mudaria radicalmente, porque sem ela, o Madara ainda continuaria sendo o vilão final, sem a reviravolta de ser traído pelo Zetsu Negro. Então, o plano Olho da Lua ia seguir até o fim, até o final, com o Tsukuyomi Infinito como a maior ameaça do mundo ninja. E isso também colocaria tanto Naruto quanto Sasuke diretamente contra o Madara, sem distração nenhuma, sem impedimento, que ia transformar num dos maiores combates ninjas de todos os tempos essa luta, tanto em relação a ideias diferentes, como liberdade contra controle absoluto, quanto no combate mesmo, na trocação franca. Mas beleza, nesse caso, sem a Kaguya, esse peso dramático no final ia estar mais concentrado totalmente nessa relação entre Madara e Hashirama, o passado dos dois e o reflexo disso na relação do Naruto e do Sasuke. Ia ter pouca referência naquele negócio do destino, mais focado no Indra e Ashura, e ia ter mais foco, nesse caso, no Sasuke sendo o novo Madara dessa era e o Naruto sendo o novo Hashirama. Queira ou não, não ia mudar muita coisa em relação a esse simbolismo, mas seria mais focado nessa relação realmente do Hashirama e do Madara e as consequências disso. Então, ainda aconteceria o combate Naruto Sasuke versus Madara. E nesse combate final, poderia ter uma fusão de estratégia e força bruta, o Madara usando o poder do Rinnegan e do 10 Caudas para distorcer o campo de batalha, enquanto Naruto e o Sasuke iam combinar um modo sábio dos 6 caminhos, com várias técnicas conjuntas, criando assim vários momentos que os dois iam se ajudar para derrotar o Madara e por consequência preparando o terreno para o que seria o embate final entre os dois. E tem outra coisa, o clã Otsutsuki, como conceito, talvez não fosse tão aprofundado assim, o que mudaria até em Boruto, já que todo o núcleo de vilões é ligado a essa raça alienígena. Então, de duas uma, ou explicar mais sobre os Otsutsuki em Boruto, ou simplesmente não teria justificativa direta desses seres. Mas assim, eu acredito mais na primeira opção, que eles iam falar mais sobre esses seres em Boruto realmente, mas como eu disse, não tão aprofundado. Dito isso, o foco de Boruto provavelmente ficaria mais preso no mundo humano, tipo, alguns conflitos ainda pelo mundo, talvez conflitos internos dentro da vila, entre os próprios clãs com algum conflito, por exemplo, e por aí vai. E nisso tudo, é possível que a origem do chakra fosse explicada apenas como uma descoberta natural, ou como se fosse um dom misterioso que surge dentro de algumas pessoas sem ligação com entidades extraterrestres. Outro ponto importante aqui, rapaziada, sem a Kaguya, o Zetsu Negro perderia o papel principal dele como o manipulador supremo da história. Muita coisa que a gente viu nunca aconteceria sem ele.
E vamos imaginar que ele continuasse existindo mesmo sem a Kaguya, de alguma forma. Ele ainda agiria como um espião e braço direito do Madara, e não mais como um filho, entre aspas, da Kaguya. E isso daí desencadearia o quê? Daria mais coesão narrativa, deixando claro que o Madara sempre foi o cérebro de toda a operação, que criaria um vilão ainda melhor. E o final disso tudo é que, logo após a derrota do Madara, a luta entre o Naruto e o Sasuke ainda aconteceria normal, mas com um peso diferente, porque não seria sobre decidir o que fazer com o poder que os dois receberam do Hagoromo para derrotar a Kaguya, já que eles não teriam que passar por todo esse embate com a Kaguya. Eles iriam derrotar o Madara e aí sim vem a luta dos dois, mas essa luta ia ser mais sobre para decidir qual o caminho, qual o futuro que o mundo ninja seguiria sem uma ameaça sobrenatural acima de tudo. Então a história terminaria de forma mais política e emocional, com o Naruto defendendo a união entre as vilas e o Sasuke buscando uma revolução radical no mundo ninja. Quer ou não, ia ser assim, ia ser aquela batalha final que a gente viu, que tem quase esses mesmos conceitos, essas mesmas ideias por parte de cada um. Mas assim, não teria a Kaguya nesse vácuo de tempo. Só teria a derrota do Madara e logo após o Naruto versus o Sasuke. E quer ou não, sem a existência da Kaguya no final, Naruto ia ser uma obra assim, menos ficção científica ninja nesse final e mais um drama de guerra com superpoderes. Então, sem essa parte da história, toda essa narrativa de alienígena aparecendo no final, a história ia ficar mais eficiente. Por exemplo, os vilões iam ficar mais consistentes e a mitologia menos carregada desses conceitos assim, cósmico, espaço, existência além do planeta Terra. Só que por outro lado a gente ia perder essa escala assim absurda de poder que aconteceu na batalha contra a Kaguya. E aqui eu não tô dizendo só dela, mas tanto do Naruto quanto do Sasuke, que também tiveram a escala de poder aumentada para tentar enfrentar ela. Ou seja, se a Kaguya não tivesse aparecido naquele final, não teria nada de Rasen Shurikens colossais no espaço ou dimensões alternativas. A Guerra Ninja simplesmente ia continuar de onde ela parou, sem nenhuma interrupção da Kaguya. Então eles iam lutar até o fim contra o Madara. Mas, e você? Você acha que Naruto teria ficado melhor sem a Kaguya, com o Madara como vilão final? Ou você acha que a Kaguya tinha que existir para explicar várias outras coisas da obra, além de ter essa escala de nível épica na história também? Deixa aí sua opinião nos comentários, também deixa o like e se inscreve no canal, porque a gente está trazendo outros IC de Naruto para completar. A gente também vai começar a colocar outros ICs de animes em realidades alternativas. Comenta aí qual anime você quer ver um IC por aqui, ativa o sininho para receber o próximo vídeo. Valeu, gente!